Estamos de volta, pessoal. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Reumatismo. Reumatismo que é aí um conjunto de mais de 200 doenças que afetam articulações, músculos, ligamentos, tendões, né? O esqueleto, que provoca dor, muitas vezes, e limitação também nos movimentos. Para nos explicar melhor, comigo aqui a doutora Tarsila Fontes, reumatologista, vai, né, principalmente falar sobre essa questão da diferença também na hora, por exemplo, de procurar um reumatologista e procurar um ortopedista, já que, por exemplo, artrite, artrose é uma doença reumática e muitas vezes a pessoa nem não se dá conta nisso, né, doutora? Muito bom dia, prazer tê-la aqui mais uma vez. Bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui de volta com vocês. O termo reumatismo é um termo genérico e que diz respeito a, como você falou, mais de 200 doenças que podem acometer as pessoas, não só idosos, mas pessoas de qualquer faixa etária, e que pode trazer um impacto muito importante na qualidade de vida, uma vez que o tecido conjuntivo, o tecido conectivo, que contempla o sistema locomotor, o nosso sistema musculoesquelético, é responsável pela sustentação do nosso corpo, dos nossos órgãos e do movimento. Então, você avalia o impacto que essas doenças podem ter na sociedade, tanto com relação aos relacionamentos pessoais, finalidades trabalhistas e qualidade de vida em geral. Você acabou de falar aí nessa questão que não é só, muita gente fala assim, vai para o reumatologista, então a pessoa já é necessariamente idosa, né, já está com muitos problemas, inclusive de locomoção, mas nem sempre é isso que acontece, de pessoas mais jovens têm também esse tipo de problema, né? Doenças reumáticas, elas podem acontecer em pessoas de qualquer idade. É muito comum que o leigo acredite que só idosos tenham reumatismo, mas existem vários tipos de reumatismos e que podem acometer desde crianças. Vou dar o exemplo da febre reumática, que é uma doença reumatológica que acomete principalmente crianças em idade escolar, adultas jovens, como por exemplo o lúpus, que é uma doença autoimune sistêmica, e até idades mais avançadas. Então o reumatismo pode estar presente em qualquer idade da vida. E quais são os mais comuns, os reumatismos mais comuns? Artrite, artrose, por exemplo, estão aí nesse rol? O termo artrose, né, que é a osteoartrite, é a doença mais comum reumatológica, tá? Afeta uma grande quantidade de pessoas e a prevalência aumenta com a idade. Outras doenças muito frequentes em reumatologia são o lúpus, a fibromialgia, que também é uma doença reumatológica bastante prevalente, a gota, a osteoporose. Das doenças de fundo imunológico, a principal artrite é a que chamamos de artrite reumatoide. E nos últimos anos, a gente tem visto um aumento no número de casos de uma artrite infecciosa, que é a chikungunya. Nossa, ou seja, que também é uma doença reumatológica. Também, né? Porque ela afeta as articulações, as dores, né? Quem teve chikungunya diz que é terrível, né? E você fica sentindo essa dor por um bom tempo. Mas ela cessa em algum momento ou vai acompanhar, digamos assim, a pessoa pelo resto da vida? Pode cessar. Desde 2021, nós temos recomendações nacionais para o tratamento da chikungunya na fase crônica. A gente tem aquela fase aguda, que é muito parecida com dengue, que dura em torno de 10 a 14 dias. Mas existe a chikungunya crônica, algumas pessoas estão em maior risco para cronificar e hoje a reumatologia já dispõe de tratamentos para esses pacientes, devolvendo a qualidade de vida a eles. Então, qual é o primeiro passo? A pessoa está em casa, começou a sentir algum tipo de dor, algum tipo de limitação. Muitas vezes elas correm para o ortopedista, né? Agora, como ela sabe, como ela distingue, digamos assim, o especialista a que ela vai recorrer? Tanto o ortopedista quanto o reumatologista são médicos que trabalham com doenças do sistema locomotor. Sim. No entanto, a ênfase do ortopedista é quando aquela dor articular está relacionada a algum trauma. Tanto que é ortopedia ou traumatologia. Sim. Então, se aquela dor articular veio a partir de um trauma, é interessante que se procure o ortopedista. Ou seja, bateu, machucou no jogo, quebrou, teve uma queda. Escorregou, machucou o dedinho, ortopedista. No entanto, se essa dor teve uma origem de forma espontânea, é associada a sintomas como calor na articulação, vermelhidão, dificuldade de se movimentar, sensação de rigidez. Isso se associa a sintomas como fadiga, uma moleza no corpo, perda de peso, febre de origem inexplicada, com certeza o reumatologista é o primeiro profissional a ser buscado. E muitas vezes as pessoas que têm justamente menos idade descartam totalmente um reumatologista por imaginar que não seria no caso ainda, né? é uma doença da idade mais avançada, e aí é o grande mito que a gente precisa aproveitar o dia de hoje, que é o Dia Nacional de Conscientização contra os Reumatismos, para que a população entenda quem é o reumatologista e o que ele trata, porque o retardo diagnóstico das doenças reumatológicas, Lídia, é muito grande.
Estima-se que o tempo médio de retardo diagnóstico de doença reumática chegue a 9 anos. Nossa, ou então, seja, 9 anos de tratamento perdido, que poderia estar sendo já tratado, que o paciente já pode chegar ao especialista com deformidades muitas vezes irreversíveis. E é importante destacar que nos últimos 20 anos, 20, 30 anos, nós temos hoje uma gama muito grande de medicamentos chamados de modificadores de curso de doença e que podem fazer com que o paciente não evolua para aquelas complicações que a gente vê em doença de longa evolução. Portanto, é importante que tanto a população quanto os profissionais de saúde de ponta, os médicos de PSF, os médicos de pronto-socorro, estejam muito atentos sobre a possibilidade de uma doença autoimune para que sejam encaminhados ao especialista e a gente consiga tratar a doença antes das sequelas. Agora, de uma forma geral, né, essas doenças reumatológicas, a gente tem como se precaver, tem como evitar? Elas, tem alguma delas com fundo genético, aquelas que a gente não tem como correr, digamos assim? As doenças reumatológicas, elas podem se dividir em doenças degenerativas, como por exemplo a osteoporose, a artrose, que a gente tem uma série de fatores como genética, obesidade, consumo de álcool, cigarro. E tem as doenças de natureza imunológica, por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus, a esclerose sistêmica e várias outras, em que o sistema imunológico da pessoa está desorganizado. E existe um histórico familiar nesses pacientes, mas é importante estar atento a sintomas articulares naquelas pessoas que já têm um antecedente familiar. Eu tenho um irmão que tem uma doença chamada espondilite anquilosante. Pacientes que têm parentes de primeiro grau com alguma doença reumática autoimune precisam ficar mais atentos ao seu corpo e às suas condições para buscar um especialista num tempo hábil antes de complicações. Interessante, tem que se precaver, gente. Quanto antes, melhor, né? Primeiros sintomas, já vai, procura especialista, que é a melhor coisa. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui, uma pessoa mandou dizendo que, como é mesmo, diretor, ele fala a idade? Não falou a idade, mas disse que foi ao médico, procurou um médico que tem problemas já doenças reumáticas, né? E disse que o médico recomendou atividade física, só que como sente muita dor, não consegue fazer. E aí, qual é o caminho, né? Por onde ir, já que uma coisa acaba, né, dificultando, digamos, a outra. Quando o sistema locomotor está afetado, é natural que o paciente tenda a ficar mais reservado e evitar o movimento com medo de agravar a doença. Mas nós já sabemos hoje na reumatologia, pelo menos nos últimos 30 anos, que o exercício físico é fortemente indicado em pacientes com reumatismos em geral. Olha. Não existe nenhuma doença reumatológica em que o exercício seja contraindicado. O que acontece é que quando se trata de uma doença autoimune, com muita dor, muita inflamação, é preciso primeiro controlar esse processo inflamatório e tão logo esse processo seja controlado, esse paciente precisa se submeter a um programa de exercícios físicos que vai ter um impacto muito positivo na melhora desse quadro articular, seja de uma doença degenerativa como artrose ou osteoporose e em doenças autoimunes também. Controle do peso também é fundamental, manter um padrão alimentar saudável, tá? Não existem, em geral, restrições alimentares, com algumas exceções, mas manter práticas de vida saudáveis são muito importantes para a conservação articular de qualquer doença autoimune ou não, reumatológica. Nesse caso, seria mesmo mais indicado a musculação ou outro tipo de exercício, não sei, pilates, caminhada? Nesse caso, vocês indicam geralmente o quê? O treino físico ele pode ser dividido basicamente em treino aeróbico, por exemplo, caminhada, corrida, dança, ou os treinos resistidos, treinos de força, em que o maior exemplo é a musculação. Sim. A escolha individual ela deve ser muito personalizada daquele paciente, do que ele gosta de fazer, uma vez que a gente precisa de adesão. Sim, não pode fazer uma vez parar, esquecer, o paciente, né? ser orientado a fazer um tipo de exercício se ele não gosta. Então, eu acredito na minha prática que é muito mais interessante a gente criar o hábito em algo que goste e depois a gente vai trazendo novos objetivos, como ganho de força, mas qualquer atividade física é interessante. O interessante é não ficar parado. Ela até já pincelou aqui sobre isso, eu estou aqui já estou me passando aqui uma pergunta sobre, mas a pessoa perguntando somente se existe algum tipo de alimento que não deve ser consumido para quem tem doenças reumatológicas. Não. Existe uma doença em particular, que é a gota, que é uma doença causada pelo excesso de ácido úrico no sangue, que acaba se depositando nas articulações, em que a gente tem um padrão alimentar que deve ser evitado. Essa que a carne não pode entrar, carne vermelha, é isso? Tudo com moderação, né? Na verdade, a gente sempre recomenda uma avaliação nutricional para dosar aqueles elementos, porque é muito ruim
fazer dietas extremamente restritivas. Então, um suporte profissional de um nutricionista vale muito. Mas, no geral, as doenças reumatológicas não possuem restrições alimentares específicas. No terreno muito aberto que é a internet, a gente tem muitas pessoas falando sobre dietas inflamatórias. Sim. E é importante destacar que não existe um respaldo científico que fale que evitar certos alimentos seja interessante no tratamento de doenças reumáticas. É preciso também estar muito atento a essas informações, né? Muita gente se passando também, que às vezes nem especialista, nem médico mas uma pessoa que fez às vezes um curso, né? E já está ali dando algum tipo de orientação que pode até vir a prejudicar muita gente. Eu sempre né? digo que saber quem está falando e o que está falando. Buscar primeiro conhecer o currículo do profissional. É verdade. Doutora Tarsila, muito obrigada, viu, pelas suas orientações mais uma vez aqui com a gente. Bom dia e feliz dia também, né? Assim, mais um dia da gente estar lá com os pacientes, né? Orientando as pessoas aí para ter qualidade de vida, isso que é o mais importante, né? E buscar um especialista naquele assunto, realmente. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Obrigada.